De fato, lá no Didascalion, que é a outra obra pedagógica de Hugo de São Vito, uma obra muito importante dele, cujo subtítulo é Sobre a Arte de Ler, e ele vai dizer a mesma coisa, mas ele vai explicar melhor. Ele diz o seguinte: existem principalmente duas coisas por meio das quais alguém é conduzido ao conhecimento, a saber, a leitura e a meditação, das quais a leitura vem em primeiro lugar no aprendizado. E é dela que se ocupa este livro, oferecendo os preceitos da arte da leitura. Por conseguinte, são 3 os preceitos mais necessários à leitura. Primeiro de tudo, saber o que se deve ler. Segundo, em que ordem se deve ler, isto é, o que vem antes e o que vem depois. Terceiro, de que modo se deve ler. Então, vocês estão vendo aqui que ele nos diz com clareza que é preciso antes saber o que se deve ler. E mais, tem que saber a ordem de como você vai ler, né? O que é que vem antes, o que é que vem depois. Só em seguida é que ele entra com as regras da leitura, quando ele fala de que modo se deve ler. Aí o pessoal quer saber antes as regras, né? Sem saber o que precisa ler. Todo mundo quer saber leitura dinâmica, né? Quer saber técnica de organização, técnica de anotação, antes de saber separar o que é que precisa ler, antes de saber organizar qual é a ordem da sua leitura. 2 coisas que você não pode prescindir quando você for estudar. Então, antes de aprendermos a ler, nós precisamos aprender uma outra coisa aqui. É como encontrar as nossas próprias questões existenciais. O que quer dizer questão existencial? É a pergunta que você não pode morrer sem responder. Isso é o que move o seu desejo do conhecimento. Todos vocês têm uma pergunta que precisam responder antes de morrer. 1, 2, 3. Uma principal, 2, 3 principais, outras que se distribuem em torno delas. Todos vocês têm isso. E todos vocês precisam encontrar essas perguntas para poder, então, mover o seu estudo em torno desse aspecto da realidade ao qual você é chamado especialmente. Isso é uma pergunta existencial, uma questão existencial. É para responder essas perguntas que Deus nos faz estudar. O nosso engenho é isso. Nosso engenho se move a buscar respostas sobre esses assuntos, sobre essas perguntas. O professor Olavo de Carvalho fala bastante sobre isso. Ele chama isso de questões dos náufragos, que quer dizer que se você estivesse num navio afundando, se você estivesse ali, né, já boiando num pedaço de madeira no meio do mar, o que é que você estaria pensando naquele momento? Com o que você se importa naquele instante, em que tudo parece estar perdido, tudo naufragou, você está seguro num pedaço de madeira. O que é que você pensa? O que é que importa para você? Qual é a pergunta que vem à sua cabeça? Qual é a pergunta que você diz: eu queria ter respondido isso. Poxa, eu não devia ter deixado isso passar. Eu devia ter dado conta disso aqui. Isso aqui exige um exercício imaginativo. Pensar-se diante da morte. Isso aqui é uma questão existencial porque envolve a sua própria existência como homem. Você aqui está diante da morte. A morte é a única realidade da qual ninguém escapa. As pessoas podem duvidar de tudo, mas não podem duvidar que elas vão morrer. Não tem como. O mais relativista dos relativistas não resiste diante da realidade acachapante da morte. A morte não é uma realidade relativa para ele. Ela é absoluta. A morte vai chegar. E ele sabe disso. E ele tenta evitar, ele fica com medo, tenta não se encontrar com isso, utiliza todos os tipos de técnicas medicinais, né, e científicas possíveis para estender a sua vida, mas ele não vai escapar, um dia ele vai morrer. Então, como a morte é a única realidade que ninguém pode negar, É óbvio que nós temos uma série de outras realidades inegáveis. Mas mesmo que nós nos esforçássemos para negar todas as outras realidades, negar a realidade de Deus, negar a realidade da família, negar o mundo que nos cerca, nós não podemos negar a realidade que nós vamos morrer. Isso atinge a todos. Não existe verdade relativa diante disso.
Então, quando você coloca-se nessa situação, diante da morte, que tipo de coisa você pensa? Poxa, eu precisava ter respondido a isso aqui. Isso é a questão existencial. Isso é a pergunta da sua vida. É a pergunta existencial, né? Isso aqui é o seu chamado específico à verdade.